Fala aí, pessoal. Mais um dia de lives aqui na Rádio Bicuda FM. Hoje a gente vai falar com o Vinícius Azevedo. Ele que é o presidente, né, o CEO e organizador da Diverge, né? A gente vai bater um papo, vamos falar um pouco do projeto, né, da liga e vamos falar também um pouco de voleibol, enfim, vamos trocar essa ideia. Vou chamar ele aqui pra gente trocar essa ideia, né? E vamos falar de voleibol, cara. Esporte nacional, esporte que com certeza a galera se amarra. Fala, Boa Nilson. noite. Fala aí, Vinícius. Boa noite. Tudo bom, meu Boa amigo? noite, tudo. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, cara. Tudo bem, graças a Deus. Cara, muito feliz de bater esse papo contigo, Pô, cara, o prazer é falar meu. de voleibol, falar de projeto, falar de esporte olímpico, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa mania, né, cara, de só falar de futebol, fica muito focado, e acho que o voleibol, cara, é um esporte sensacional e que merece um espaço e que as pessoas têm que trocar ideia e conversar. E estou muito feliz por te receber, fiquei sabendo um pouco, né, da sua história, da sua pessoa através do Heitor Frutuoso Sim, e nosso tem essa narrador. alegria de compartilhar. Bom, Na Vini, verdade, assim, eu te conheço pelo Heitor e eu também ouvi falar muito de você pelo André, que é o nosso outro narrador, o André Lima, que ele é, já parece que ele já fez trabalho contigo em algum no colesterol, alguma coisa assim. na nossa web rádio que tinha antigamente, ele participou também, então a gente tem um tempinho aí, enfim, né? A gente vai. Bom, ô Vinicius, vamos começar então, né? Pelo famoso, pelo começo, falar um pouco quem é você, cara? Quem é o Vinícius, o pessoal aqui da Rádio Bicuda FM, conhecer um pouco mais da sua pessoa, meu amigo. Bom, cara, eu sou um professor de educação física, sou graduado em educação física, sou também formado em administração. Comecei no esporte desde cedo, como todos, praticamente todos os homens do Brasil, a gente começa pelo futebol, né? Joguei no Fluminense, na base do Fluminense, lá em Xerém e tudo. Trabalhei como treinador de goleiro da Associação Atlética Light, das categorias de base. E, por motivos da vida, acabei vindo para o vôlei, trabalhar no Tijuca Tênis Clube, de auxiliar técnico. E daí a gente conseguiu trilhar uma carreira, né, cara, no voleibol. Fui campeão carioca, brasileiro e fiquei de catador de bola do Bernardinho durante um tempo. E acabou que, por outros motivos, acabei criando um campeonato que acabou crescendo bastante, né? Porque descobrimos um público que não é contemplado por ninguém, que na verdade até no futebol agora está crescendo muito, que é o público amador. Hoje existem diversas ligas, inclusive no futebol, amadoras, de futebol society, enfim. E foi mais ou menos por aí, pelo mesmo caminho que a gente cresceu. Você começou no futebol e depois parou no Tijuca, né? Isso. Mas, cara, mas assim, a ideia de criar a competição, de fato, Tá. quando você percebeu a ideia, mas Então, qual o momento? eu tinha uma escolinha de voleibol na Tijuca e todo ano a gente perdia muito aluno da escolinha para as equipes federadas. Então, eu precisei bolar uma estratégia para que eu pudesse prender um pouco mais os alunos durante um tempo maior na minha escolinha. Então, acabei que eu criei um campeonato, pensei em criar um campeonato para que as crianças continuassem jogando comigo e não precisassem sair. E aí surgiu essa Entendi. ideia, entendeu? Mas surgiu a partir daí. E daí começou a crescer muito, tanto que eu até fechei a escolinha, não tenho mais a escolinha, e agora só vivo do campeonato, só tenho o campeonato, né? Entendi. Até porque realmente é um campeonato que está em vários locais ao mesmo tempo, né? Um campeonato que tem desde dos mais jovens, né? Agora também a Uhum. categoria mais. E inclusive esse ano iria ter a categoria de
voleibol de areia, né? Sim, Areia, mas devido à pandemia sim, não teve. Né? sim, exatamente, cara. E, entendi. Mas, Vinícius, e como é que foi essa questão? Né? O crescimento, é claro, a gente percebe hoje. Mas desde o início você começou o quê? O campeonato na quadra mesmo, onde você dava os treinos das crianças? Não, a Quem apoiou? gente justamente eram as escolinhas que participavam. As escolinhas que É, participavam cediam, elas ofereciam quadra e a gente realizava nas quadras delas, fazia aqueles campeonatos de dia inteiro, que tem campeonato de entendi, escolinhas, né? Começa de manhã, vai até a entendi, noite e tem um campeão. E a partir daí a gente começou a fazer também o esquema de, como se fosse Fórmula 1, digamos assim, ia somando pontos, o campeão de cada etapa, e no final do ano tinha um campeão geral. E entendi. começou assim. Entendi. E Vinícius, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Qual é a dificuldade hoje para você montar a competição? Eu converso com muita gente, a gente tem um grande problema no Rio de Janeiro, que é a falta de investimento no esporte, cara. Sim. A gente vê outros locais, Paraná, São Paulo, além das equipes, as próprias competições, elas têm um apoio. A gente tem as empresas que de fato vão lá e patrocinam. E aqui no Rio de Janeiro eu não percebo muito isso. Não sei se é uma impressão minha ou se eu estou correto nisso. Mas tem Não, você está essa correto, sim. dificuldade. Então, Isso não é só no voleibol. Em geral, o esporte em geral já é assim. O esporte é visto como um lazer e não somente como uma forma educacional, como uma forma de transmitir saúde e outros benefícios. Mas no vôlei até hoje a gente funciona praticamente com apoiadores. A Micasa apoia o campeonato com material, a Sou Sport oferece camisas para a organização do evento, mas a Boutique do Grajaú foi o primeiro patrocinador efetivo, foi a Boutique do Grajaú, que nos deu R$ 400 por ano. Se você dividir em 12 parcelas, dá o quê? 30 e poucos reais mês. E aí a gente começou assim. Mas, cara, eu acho que o esporte, ele tá numa o esporte ele está enraizado numa cultura antiga. Ele não está se modernizando. Apesar de terem vários recursos, até de trabalho com as mídias sociais, ele está preso naqueles modelos antigos, até de transmissão de jogos feito por uma única rede de TV. E eu acho que isso prende muito também o patrocinador, porque, por exemplo, no vôlei, não é o caso do futebol, mas o vôlei, por exemplo, não divulgam o nome do patrocinador. Por exemplo, o Rio de Janeiro, por anos, não foi o Rexona, era o Rio de Janeiro. A TV não mostra o nome do patrocinador. Então, para que patrocinar se meu nome não aparece? Entendeu? E o voleibol amador realmente, ainda é mais cru ainda com relação ao patrocínio. São sempre patrocinadores locais que apoiam, alguém que dá um jogo de camisa, alguém que dá algum material, um transporte, enfim. entendi. E esse ponto que você toca, né, da questão da empresa, né? Porque, por exemplo, tem o Vôlei Renata, né? Infelizmente, a emissora que detém, não vou falar o nome aqui dela, né, mas que detém, ela tem essa política de não falar. Sim, Inclusive, quando o vôlei foi transmitido, eu não lembro agora se foi na Rede TV ou na Band, eles falavam o nome, né? Isso aí falavam. Não, exatamente, falavam. Acho que foi rede, também não me lembro, não recordo. Mas falavam, foi, passaram a falar. Acho que foi Rede TV. Mas tinha uma outra falha. Eles não mostravam o jogo até o final. Inclusive, eu estava assistindo uma final entre o Sada Cruzeiro e o SESI, São Paulo. Cara, no tie-break da final, interromperam para passar Internacional e não sei quem de futebol. E assim, cara, estavam 10 a 10 final do Campeonato Brasileiro, e tu é interromperam. uma falta de respeito até com o público, né? Que está Sim, ali acompanhando e de repente vai, corta e nem aí, né? pois É uma situação. é um descaso com o público, tá? E acontece também em outras categorias, outras modalidades. E acontece, inclusive, também no próprio futebol. Um descaso quando você pega e põe lá, vai entrevistar um atleta e põe somente o enquadramento da cabeça do cara.
Você não deixa ver o peito do cara, que é onde botam o patrocinador, os ombros, enfim. É um descaso com o esporte em si, entendeu? E o que banca realmente os clubes, né? Enfim. E a empresa que a televisão, né? Tá certo que Uhum. ganha o dinheiro, ela paga, né, pelo direito, mas enfim, quando você compra o direito, você compra um pacote. Compra ali o jogador, a camisa, tudo. Você não, Sim. Mas né? aí também eu falo que é um pouco de culpa dos clubes, cara. Porque se você for ver, por que que o clube aceita isso? Por exemplo, hoje a Liverge, ela se destaca no mercado justamente por fazer uma transmissão ao vivo dos nossos jogos. O Heitor, inclusive, é um dos nossos narradores. A Liverge tem recursos próprios. É uma empresa privada, é minha, e eu faço investimento de compra de materiais. Comprei câmera, comprei placas, comprei computador, a gente faz a transmissão ao vivo, tá? Um clube, para mim, eu consegui montar 4 equipamentos de transmissão. Fiz em 4 equipamentos de transmissão, faço 4 ao mesmo tempo, em 4 sedes diferentes. Isso não pesa para um clube de futebol. Isso não é pesado para um Vasco, para um Flamengo. Isso é besteira. Não é nem um centésimo do salário de um Gabigol da vida. Por que que os clubes não investem nisso? Por exemplo, se você for ver estudar casos como a NBA. A NBA tem um aplicativo próprio de transmissão dos jogos, entendeu? E as pessoas podem assinar. Por que o futebol também não seguir pelo mesmo caminho? Por que que o Vasco não cria, por exemplo, a página de transmissão do Vasco? Para você assistir, você assiste pagando R$ 10. É verdade. Eu acho que o NBB, né, é um pouco o exemplo, não de ter a plataforma própria, mas de fechar com várias emissoras. Acho que o vôlei poderia pensar nisso, né? Sim, o De ter. NBB, na verdade, ele foi vendido para a NBA. A NBA é detentora dos direitos de administração do NBB. Então, eles Hum, seguem um pouco do modelo americano, entendeu? entendi. Porque, né? Tem várias emissoras, você tem ali a opção, amigo, cada um pega a fatia e todo mundo é transmitido. Acho que apesar de que o campeonato hoje de voleibol também tem a transmissão, mas pouco divulgado assim ao grande público, né? Sim, hoje a CBV fez inclusive pela primeira vez o canal Vôlei Brasil. Eles fazem a transmissão ao vivo dos jogos, mas assim, como se fosse um pay-per-view, digamos assim, mas pela internet. Foi interessante, eu não sei, não tenho o estudo da adesão, mas já foi uma iniciativa. E isso sim pode ser mais explorado, iniciativas como essa. E eu falo até para, inclusive, para voleibol amador. O nosso é o único torneio do Brasil que faz a transmissão ao vivo de todos os jogos, uma média aí de 800 a 900 jogos por ano. Eu não acredito que a ESPN ou a Sport TV façam tantas transmissões ao vivo quanto a gente. São 800 a 900. É, mas é só o nosso campeonato que faz. Eu não tenho, do Brasil inteiro, eu não tenho um respaldo, assim, de uma resposta de que alguém faz. Mas por que o futebol também não fazer, a natação fazer, o tênis, outras modalidades? Por que focar somente no alto rendimento? Porque talvez, sei lá, se for pegar um tênis aí, um jogo contra Guga e Meligeni, todo mundo quer assistir, tudo bem. Mas e o jogador lá que é o centésimo do ranking? De repente ele mesmo quer assistir, a família quer assistir, os amigos querem assistir. Por que também não dá visibilidade para isso através de formas alternativas de transmissão? Entendeu? Ô, Vinícius, eu acho que o grande gancho que você pegou é realmente fazer a transmissão e fazer a transmissão da Liverge, né, no YouTube, cara. Eu acho que isso que é de fácil acesso, a pessoa de repente está lá zapeando, cai lá, né? Porque Uhum. às vezes você cria um próprio site, algo muito fechado, você tira a possibilidade do Sim. público de repente estar lá e, né? Nós já tivemos muita perda de público saindo do Facebook para o YouTube. No Facebook é ainda mais fácil. O cara tá ali passando, pum, apareceu, assiste. No É YouTube já verdade. tem que você entrar, né? Isso. O Facebook tem essa vantagem. Mas, por um outro lado, o YouTube eu vejo que cresce cada vez mais e há possibilidade no futuro, continuando o trabalho, de monetizar também, né, Ovni? Sim, o YouTube, na verdade, ele rende. A qualidade é melhor de transmissão e você assiste na TV também. O Facebook, você tem que utilizar o Facebook Watch, mas nem todo mundo tem o acesso ao Facebook Watch. Não, verdade. E como é que surgiu a ideia de fazer a transmissão? Né? Como é que foi as primeiras transmissões?
que você viu ali, falou, poxa, eu vou fazer transmissão no YouTube para ver como é que vai ser, para o pessoal ver em casa? Como é que surgiu a ideia? Cara, foi basicamente acompanhando minha esposa, ela assiste muito canal, muitos YouTubers, assim, e o pessoal tava fazendo muita live. Eu falei, poxa, por que não fazem isso pro esporte também? E aí eu peguei uma webcam e falei, pô, vou fazer. E deu certo, a gente fez, era uma webcam no computador e um microfone conectado no negocinho de áudio ali, né? E daí a gente foi crescendo, foi aperfeiçoando. Hoje eu tenho uma equipe de pessoal de suporte, são meus garotos ali que fazem a transmissão, entendeu? Mas tudo começou a partir de uma webcam. E como é que é a captação dessa rapaziada, né? O do Heitor eu sei mais ou menos, né? Mas espero que você conte para a rapaziada que está nos acompanhando. Como é que a captação do pessoal, como que surgiu a ideia de realmente buscar outras pessoas? As pessoas que você busca são geralmente pessoal mais jovem? Conta um pouco pra gente. Então, a questão dos profissionais do suporte foi justamente a gente botou um anúncio na internet, a galera procurou e hoje os que surgem a partir deles mesmos. Eles vão trazendo amigos para trabalhar. A narração também começou, na verdade, com um amigo nosso, o Lucas, que ele não é narrador, ele é arquiteto. Pegou, foi fazer, botou a cara para fazer ali, porque tem uma voz maneira, é engraçado, conhece a galera. E a partir da necessidade de surgir, de fazer outros mais núcleos ao mesmo tempo, a gente começou a buscar pessoas, entendeu? O Heitor já trouxe 2 amigos, tem o André, ele é meu amigo da vida, eu trouxe ele também. A gente geralmente traz pessoas que tenham apreço pelo esporte e tem uma postação de voz, porque eu já fui obrigado a fazer ação, porque faltou, o cara passou mal. Cara, minha voz no primeiro set. Então, assim, tem que saber falar, tem que ter uma dicção boa, tem que ter uma continuidade de voz. Mas muitas vezes pessoas amadoras conseguem fazer. E a gente preza muito pelo humor. A gente preza muito pelo humor. Então, o cara às vezes é engraçado, é brincalhão e tudo, e funciona. Entendeu? É mais ou menos por aí. O Heitor, cara, eu conheço há anos, né? Acho que o JP também agora está com vocês. Também está comigo. Entende muito de vôlei, cara. Esse cara é fera, entende muito de vôlei mesmo. Entendeu? Ele, conversando com ele, é um cara absurdo. Você está montando uma equipe realmente sensacional. O André também sensacional. E é muito legal de assistir as transmissões com vocês. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, meu amigo. Como é que é essa questão de negociar as quadras, cara? A gente sabe que é difícil, né? Eu imagino cara, que é difícil. É muito difícil porque no Rio de Janeiro não existe quadras gratuitas. Tá? Não existe o apoio até governamental de emprestar quadras lá do Centro Olímpico, foi construído na Barra. Não é fácil você chegar, muita burocracia. Então nós decidimos criar o projeto chamado Legado Liverge. A gente pegava clubes que estavam muitas vezes obsoletos, com as quadras acabadas, fazíamos uma reforma completa. Pintura do piso, iluminação. Opa, ligaram aqui para mim, deu uma... Não, tudo bem. A gente fez o projeto Legado Liverge, que a gente pegou, comprou tinta, a gente todo ano faz a pintura do piso, trazendo uma pintura nova, e muitas vezes temos que mudar a iluminação do clube, tá? Até eu mostro pro pessoal daqui no cantinho, ali, ó. Tá ali no cantinho, os holofotes de LED. Tem 14 holofotes ali que a gente vai distribuir, que a gente já tinha comprado, mas com a quarentena ficaram aqui em casa. São 14 holofotes de LED que estão aqui em casa para distribuir aos clubes. Vinícius, é um custo alto, né? Por ano de investimento, né? Eu imagino. Cara, né? Dá em torno de 20, 30 mil ano. A gente faz em umas 4, 5 quadras. E todo esse investimento é feito através do dinheiro das inscrições das equipes. As equipes pagam a inscrição e a gente reverte no benefício para os clubes. E, Vinícius, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Porque eu tenho notado que nos últimos anos, o vôlei dos anos 90
era o segundo esporte, com certeza, no Sim, Brasil. Tinha pegado um espaço realmente que era do basquete, e o vôlei tomou. Eu lembro que nas escolas era uma sim. febre, até porque o vôlei é um esporte prático para você implantar, né, dentro de uma escola. É fácil, tem um espaço, tem a Uhum. rede, tem uma certa facilidade. E nos últimos anos a gente tem visto que esse espaço que o vôlei conquistou, de uma certa forma, tem perdido para Uhum. os últimos anos aí para o basquete novamente. O que você acha, que você enxerga aí que, de repente, o motivo dessa perda de espaço do vôlei nesses últimos anos? Eu acredito que seja justamente aí a profissionalização da gestão do NBB, tá? Existe um campeonato muito bom no Rio de Janeiro também, chamado Liga Super Basquetebol, que é uma liverge do basquete. É bem legal também. Mas a própria NBB, ela conseguiu se organizar, em especial com a entrada da gestão da NBA. Então eles trouxeram recursos novos e conseguiram e fazer projetos de espalhar escolinhas de basquete da própria NBA. Então eles conseguiram atingir um pouco mais o público, voltar a atingir aquele público que eles perderam para o voleibol, no caso, né? E Uhum. a CBV, ela tinha um projeto, não sei se você vai lembrar, aquele era o Viva Vôlei. Viva Vôlei. Viva Vôlei. Eu joguei vôlei, cara, em um projeto Viva Vôlei em Caxias. Pois é, e o Viva Vôlei acabou. Então, assim, você semear o esporte lá embaixo, lá nas escolas ou, no, ou nas praças, você divulgar, não sei se você lembra que tinha o projeto Sudeste Informa também, e você fazer isso, você atrai novos adeptos ao esporte, você atrai novos apaixonados por aquilo ali. E eu acho que o vôlei perdeu um pouco o espaço, porque hoje essa galera que está dos 15 para cima, assim, a galera gosta do vôlei e tal. Mas já foi uma galera que foi cativada lá atrás. Agora, uma nova geração está vindo aí, na verdade, já gostando de outra coisa. Até, por exemplo, o Flamengo ter entrado com o basquete é uma aquisição muito boa para a NBB, porque, poxa, a quantidade de flamenguista realmente é muito grande e o pessoal acaba O se próprio apaixonando. Corinthians, né? O próprio Sim, Corinthians também. Vasco, Botafogo, Flamengo, os três tinham um time da NBB, Corinthians, São Paulo, enfim. E no Rio de Janeiro a gente tinha o Flamengo e o Fluminense, que estavam jogando o feminino da Superliga. Mas É, mesmo assim, ainda não. Aos poucos, o Flamengo, né, agora está montando um time de feminino, né, de vôlei. O Fluminense tem um time forte, né, o enfim, de Fluminense vôlei. também, o técnico Wilmer, um cara sensacional, é um bom treinador. O Fluminense tem um projeto forte. O Flamengo tentou criar. Esse ano acabou, reza as lendas aí que ele está se juntando com o time do Bernardinho, o Sesc, vai ficar um Sesc Flamengo, alguma coisa assim. Mas o Flamengo não teve eles não fizeram aquela divulgação, a mesma proporção que atingiu o time de basquete deles. O time de basquete deles Uhum. surgiu para ser o melhor time de basquete do Brasil. Na época trouxeram Marcelinho, trouxeram vários caras sensacionais. O vôlei não foi. O vôlei eles não fizeram esse mesmo O, investimento. o Flamengo também, cara, parece também assim que tem um certo descaso com os esportes olímpicos, um certo descaso. A não ser aqueles esportes que estão no estatuto, né? O basquete é Uhum. um que está no estatuto, o remo e o futebol. O que não está no estatuto, meio que deixa de lado. A gente vê pelo próprio futebol feminino também que tem uma quantidade de uniforme para o ano todo. Quer dizer, não tem Na lógica. verdade, o futebol feminino é uma ordem, é uma regra da própria CBF que todo time que disputa o Campeonato Brasileiro ou Libertadores, alguma coisa assim, é obrigado a ter um time de futebol feminino. Então, Mas o Flamengo não é dele, né? É Marinha. Então, assim, já há anos, né? pois na verdade, assim, eles cedem o nome. Eles não têm o interesse de fazer. Na verdade, eles foram obrigados a fazer. É diferente. O vôlei meio que veio com um projeto, através do projeto, acho que lei de incentivo, e veio entrando.
Eles já tinham um vôlei forte, junto com Tijuca, Botafogo e Fluminense no Rio de Janeiro. E eles resolveram crescer naquilo ali. E deu certo. Ganharam uma Superliga C, ganharam a Superliga B, chegaram na Superliga A, só que não fizeram os investimentos necessários do ano passado para maximizar e popularizar o time deles, entendeu? Então foi um time que ficou ali flutuando, entendeu? Entendi. E uma outra coisa, aí eu já falo em geral, não sei se você vai concordar comigo, é a questão também dos horários que eles colocam os jogos de vôlei, né, cara? E os locais que, de uma certa forma, dependendo ali, tem uma certa dificuldade do grande público chegar. Né? Sim. Você botar um jogo 10 horas da noite numa sexta-feira é quase que uma covardia, né, Vinícius? Pois é, cara, a gente perde muito, a gente se adapta aos espaços do futebol, né? Onde não vai atingir um jogo de futebol de Série B, bota-se o vôlei. E acaba que é isso. Então, os jogos têm que se adaptar aos horários alternativos. E, enfim, o vôlei ainda tem o prejuízo de que não tem um tempo meio que certo de duração. O futebol, mais ou menos, ali é 1h30 de jogo, você bota mais uns 20 minutos de intervalo, alguma coisa assim, com acréscimos e tal. Você sabe que vai durar, uma transmissão de futebol vai durar em torno de 2 horas. O vôlei pode acabar em 1 hora, pode acabar em 1h30, pode acabar em 2 horas, 2 horas e meia, depende do jogo. Então Não, pode falar, Vinícius, desculpa te então não interromper. existe um interesse muito grande da mídia de ficar cobrindo algo tão flexível, que não seja tão certinho assim, né? Tudo é aquele horário encaixado, acabou e pronto. Porque o cara tem uma Né, programação, ele vai encaixar ali na programação, sendo que ele vai ter que, toda vez que tem um jogo de vôlei, ele vai ter que ter uma programação B, digamos assim, para quando acabar, encaixar. Entendeu? entendi. Vinícius, antes da gente voltar a falar da Advesco, fazer uma pergunta a você, a questão do vôlei se popularizar um pouco mais em algumas outras regiões, cara. Por exemplo, o Norte e o Nordeste. A gente não vê, né, tantos times aparecerem. O que você acha que falta? Acha que falta um trabalho mais nessas regiões? De repente não seria ali uma possibilidade até de retomar a crescente do vôlei nessas regiões? Então, esse ano ia começar, por exemplo, a liga em Roraima, uma liga amadora, que igual a minha, a Liga Roraimense de Vôlei. Eles estavam em contato comigo eu estava pedindo como se fosse uma consultoria para eles, para a criação dessa liga de vôlei. Mas tirando essa liga de vôlei de Roraima que eles estão criando agora, eu desconheço a existência de outra no norte, tá? No Nordeste, por exemplo, eu sei que existe uma liga muito legal, a Liga Paraibana. Ela eu tenho ciência da existência, mas eu não tenho ciência da existência de outras, tá? E eu acho que justamente assim, o vôlei não é um esporte barato, tá? O vôlei é um esporte muito mais caro que um futebol. Uma bola de vôlei custa 560, 600 reais, uma bola de vôlei oficial. Então, para você dar um treino te dar um treino de voleibol, por exemplo, com 10 bolas, você vai gastar 6 mil só em bola. Então, assim, existe a necessidade de um apoio de um órgão, uma instância superior, de uma CBV, por exemplo, apoiar uma federação, para essa federação fazer o repasse e fazer o auxílio a projetos que levantem o voleibol, projetos locais. Mas a federação fica muito presa, até por questões políticas e questões justamente vinculadas às entidades superiores, de ter que apresentar resultados. Então, resultados que eu digo equipes que disputem um brasileiro de seleções, que no vôlei tem isso, Rio de Janeiro, como São Paulo, Minas, não sei o quê. As equipes serem campeãs, as equipes terem equipes de Superliga. Então, assim, foca-se muito no alto rendimento, mesmo na base. Focar ali num time mirim forte, num time infantil forte. E acaba fazendo com que é o que acontece no Rio de Janeiro. Hoje, um campeonato mirim no Rio de Janeiro, de federação, tem em torno de 6 equipes, 5 equipes. No infantil, são 6, 7 equipes. E esse é o forte. Quando você vai para o infanto, já são 4. Quando você vai para o juvenil, são 3. E o vôlei acaba. Pouco. É muito pouco.
Só que quando você vai para a Liverge, por exemplo, que não estou falando que o meu trabalho é melhor, só estou dizendo que o meu trabalho é mais, por exemplo, mais barato, mais acesso. O calendário é adaptado, porque, cara, vamos lá, o mundo mudou. Você, de repente, como pai, você trabalha de segunda a sexta, às vezes, muitas vezes, segunda a sábado, e quer descansar num domingo. Aí, jogos de federação, todo domingo tem jogo. Caramba. Então, assim, tu fica preso, sabe? Você fica preso. E aquele, pô, tu quer que seu filho se federe, que vai treinar de segunda a sexta, vai jogar domingo? Aí você pega a Liverge, que a maioria das equipes treinam 2 vezes por semana e é um dia de jogo no mês. Então, naquele mês, todas as equipes vão para uma quadra. A gente elaborou um tipo de tabela que, por exemplo, são 8 jogos no dia. Então, a equipe do Marina Barra Clube joga contra o Vôlei Barra, aí depois o Açores joga contra o Carioca da Gema, depois o Marina Barra Clube volta, ele joga 2 partidas no dia. Então o cara jogou 2 partidas no dia, vai embora. Só mês que vem ele volta. Com isso a gente conseguiu diminuir os custos de produção de um evento. A gente pega, por exemplo, um árbitro. Um árbitro que ganharia, de repente, R$ 80, R$ 90 para apitar um jogo de federação, ele, de repente, vai ganhar comigo R$ 40. Porém, ele vai apitar 8 jogos e aí a quantidade, o valor que ele vai receber por aquele dia de trabalho é muito maior do que ele ganharia. Entendeu? E, enfim, e aí isso também faz com que o pai só vá uma vez no mês. Ele tem tempo de sentir aquela saudade do espírito, do clima da competição. E eu consigo com isso também atrair equipes de fora da cidade. Poxa, a gente tem até equipes hoje de Minas Gerais. A gente tem o Juiz de Fora jogando com a gente. A gente tem, cara, são acho que 20 e poucos municípios que jogam com a gente hoje. Então, porque só vem uma vez ao mês. Você não precisa ficar vindo todo domingo. E hoje, por exemplo, o maior custo que uma equipe tem para disputar um campeonato, seja de qualquer modalidade, é o transporte. Uma equipe que vem, por exemplo, de 3 Rios para cá, de Angra para cá, vai gastar, de repente, aí R$ 2.000 de uma van, de aluguel de van. Sendo que, na verdade, taxa de arbitragem você vai pagar R$ 300. Ou seja, R$ 300. Que um time com 15 atletas, R$ 300, cada um dá R$ 20 e joga. Agora, quando você bota os R$ 300 mais os 2.000, fica complicado o cara vir, já não é tão barato. E aí, quando você faz nesse modelo com mais jogos num dia, porém menos jogos durante um mês, você diminui o custo de logística da participação de uma equipe. E isso é um pouco do que a gente faz para que justamente baixe o custo para as equipes e mais equipes possam participar. Hoje a gente tem até colégios municipais participando. Porque legal, o custo acaba baixando, entendeu? Ô Vinícius, são quantas categorias que hoje você tem hoje, que você trabalha? Pô, cara, infantil, infanto, juvenil, adulto, 35, 40, 45, 50. São 9 categorias masculinas e 9 categorias femininas. Tá? Sendo que, por exemplo, no adulto a gente tem no masculino primeira, segunda e terceira divisão. No feminino a gente tem primeira e segunda divisão. Caramba. Cada divisão você trabalha com quantas equipes? No máximo 12. 12. Pô, que é um absurdo de quantidade de time, cara. Sim. É muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pensa para o futuro? Porque hoje você trabalha basicamente no município do Rio, né? Não, no estado. A gente já... não, os jogos sim. Os jogos são todos dentro do município. Os jogos são todos dentro do município. Mas você pensa em, de repente, começar a levar esses jogos para outros municípios, pelo menos a fase final, levar para outros municípios para ter... Então, nós criamos um calendário, com o crescimento da Liverge, nós podemos criar um calendário em que, bem parecido com o do futebol, você vai me entender. Futebol hoje tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, são coisas separadas. Copa do Brasil tem um estilo de jogo, que é aquele mata-mata, perdeu, tá fora. O Campeonato Brasileiro, aquele pontos corridos. A Liverge está idêntica hoje. Então a gente tem a Liverge e tem a Copa Liverge. A Copa Liverge a gente transformou nesse modelo de mata-mata também, tá? Mas promovendo uma integração desde o time que está lá na terceira divisão com um time igualzinho à Copa do Brasil. Vai jogando, vai subindo e vai pegando os times de cima.
E a gente criou também o Vôlei Super Challenge, que é uma competição como se fosse um aberto para todos virem participar. E essas competições são sempre fora, essa competição é sempre fora do Rio de Janeiro. Já foi uma vez em Quissamã, e esse ano ia ser em Maricá, que Maricá está com uma estrutura maravilhosa, a prefeitura apoiando, então eles receberiam esse evento. Temos também planejamento de levar uma rodada praticamente de cada categoria, das categorias que tiverem equipe de fora. A gente tem a ideia de pegar e levar uma rodada pelo menos para fora. Ou seja, uma rodada você entende 8 jogos. Então são 8 jogos que vão ser dentro de uma cidade. Ano passado a gente ia levar para Nova Friburgo, deu problema. Esse ano a gente ia levar de novo. Infelizmente ainda não pôde, mas vai acontecer. Existem outras cidades que querem receber uma rodada. O próprio Maricá, é que eu falo para o pessoal, a gente não tem ideia, muitas vezes, a gente não tem ideia o quanto as coisas são perto. Porque, por exemplo, quanto tempo demora hoje de vir do Recreio até para o centro da cidade, de carro? Você vai demorar uma hora e pouco. Você vai demorar uma hora e pouco. Quanto tempo tu demora do centro da cidade até Petrópolis? Acho que é até mais rápido. Pegou linha vermelha, Washington Luiz, subiu a serra. Chegou. Verdade. Então, assim, as pessoas têm ideia de que sair do município é distante. Maricá é aqui do lado. Maricá, tu já pegou ali pegou a ponte. Niterói. Chegou. É do lado. Então, assim, a gente tem que quebrar. Ano passado a gente chegou a levar jogos para Niterói, tá? Mas Niterói a gente nem conta como outro município, porque é tão do lado que colado. Não... É, colado. A gente já teve jogos na Baixada, bem mais pro início. Jogamos em Caxias e acho que São João de Meriti, mas que também a gente não conta como fora, porque é muito colado, é totalmente município do Rio de Janeiro. Mas a gente tem sim um planejamento de começar a tentar levar uma rodada por categoria para fora do Rio, para justamente dar o prazer dessas equipes de receberem um jogo, até porque essas cidades, muitas vezes, os patrocinadores apoiam muito mais do que aqui no Rio de Janeiro, porque a maioria das equipes não tem patrocínio aqui, e as equipes de lá têm. E outra, a prefeitura dessas cidades apoia, sempre apoia, a maioria delas. Carapebus, cara, tu já tinha ouvido falar em Carapebus na tua vida? Eu já porque tem o Carapebus que joga a Série C aqui do Rio. Cara, eu escutei por causa que eles se inscreveram na Liverge. Aí eu fui conhecer Carapebus. Assim, não fui lá ainda, mas eu fui descobrir que existia Carapebus. Então, assim, o esporte é como se fosse um embaixador da cidade. O esporte se torna. Carapebus ficou em segundo lugar ano passado na nossa Série B. Esse ano vai disputar a primeira divisão. E quem não conhecia falar de Carapebus vai ouvir muito agora, né? Pois é. Engraçado, ô Vinícius, que tem município no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é alguma coisa de Madalena, que é onde que nasceu a Dercy. Se alguém até souber aqui, eu trabalho no hospital, trabalho na recepção, então tem muita gente que vem de prefeitura, né, tal. Uhum. E eu perguntei sobre esporte, tá? Olha, lá a gente não joga futebol, não. Eu falei, não, sério, vôlei, lá a gente joga vôlei, é até a cidade de Dercy, se eu não me engano. Eu não lembro o nome agora aqui da cidade. Miracema, talvez? Lá, não lembro, cara. Miracema tem uma tradição legal. Cara, tem cidade que o esporte se tornou o voleibol, cara. Se você for ver, cara, Angra dos Reis com o time do WSM, cara, é o time que ganhou a Série C esse ano. A gente até brinca que, na verdade, na Liverge a gente tem a festa do interior. Porque o interior veio... A Série C e a Série B, o interior dominou, cara. Na Série C, campeão foi o WSM de Angra, o vice foi o Barata de Juiz de Fora e o terceiro foi Três Rios. Na Série B, o campeão foi o Campos, o vice foi Carapebus e o terceiro foi a ACM Rio, que ganhou a semifinal do UPV de Saquarema. Caramba. Entendeu? Então, assim, tem muita equipe de fora e, pô, aí tu vai pegar base, Mirim.
vice-campeão Nova Friburgo, infantil, vice-campeão Nova Friburgo, infanto, vice-campeão foi Valença. Você vai vendo que o interior marca presença em todas as categorias, cara. O feminino tem um time de Quissamã, que é espetacular, o time de Quissamã. Cara, e eles são às vezes, muito mais estruturados, a equipe tem muito mais apoio, a equipe é muito... Aqui muitas vezes, a gente tem maiores oportunidades de participação. Os atletas muitas vezes já jogaram federação, então a gente tem, digamos assim, uma bagagem um pouco maior. Porém, cara, o potencial que os caras têm lá fora, a organização, a estrutura, é infinitamente superior ao que a gente tem na cidade, no município do Rio de Janeiro. Eu imagino até a estrutura para treino, né? Porque aqui, para você conseguir uma quadra, deve ser muito difícil. Enfim, sim, base aluguel. Os caras têm que alugar. E hoje, quais são os locais que você trabalha? Hoje é o Sargento de Cascadura, foi nossa primeira sede que a gente começou nesse novo formato da Liverge. Porque a gente divide a Liverge em duas épocas, 2013 a 2015, e 2016 eu parei o campeonato, 2017 a gente voltou. 2017 até agora é um novo. Até de 2013 a 2015 era formato de etapas. Não tinha recurso nenhum, era jogo, acabou. 2017 foi quando eu dei a surtada, que eu resolvi trazer transmissão ao vivo, sonorização de evento, scout, fotógrafo em todos os jogos, fisioterapeuta de plantão, programa de mesa redonda e, sei lá, devo ter esquecido alguma coisa aí. A gente tentou criar no voleibol amador uma estrutura do voleibol profissional. A gente tentou dar ao atleta amador a oportunidade de se sentir um atleta profissional. Tá? Esse foi o grande diferencial da gente. Hoje são quase 2.000 atletas participantes. Muita gente, cara. São 153 equipes participantes. Então, esse foi o nosso diferencial. Mas de 2017 para cá, a nossa estrutura ficou basicamente Sargento de Cascadura, que foi o primeiro que vem para cá, pintamos a quadra, ficou linda e tudo. Então, Sargento de Cascadura está com a gente desde 2017. Aí depois tem o Braz de Pina, foi nosso parceiro 2017, 2018, 2019. Esse ano a gente saiu do Braz de Pina. Mas tem que enaltecer que os caras sempre apoiaram a gente. Aí esse ano a gente está com o River na Piedade, você deve conhecer, muito famoso pelo futsal. Agora vai ficar famoso pelo vôlei. O time do River lá, a escolinha do PSK fortíssima. A gente está com o Valim, não sei se você conhece, fica em Todos os Santos. Cara, Valim é um clube de família, é um clube familiar, ele é um clube... Meu pai mora perto do Valim, meu pai mora do lado do Valim, perto do Norte Shopping. Aí eu falei, pai, eu fechei com o Valim. Meu pai, tu é maluco, o clube tá destruído, o clube tá acabado. Eu falei, pai, vai dar certo. Aí veio a Paranoide, que é uma empresa que falou que vai apoiar, porque o clube, o ginásio, um dos lados não tinha parede, um dos lados é aberto, é só grade. Então, primeiro que bate sol, o sol de frente para o jogador, e segundo que se chover, a água entra. Então veio a Paranoide, que é uma empresa de comunicação. Cara, eles fizeram um banner imenso, de 8 metros de altura por 15 metros de largura, para tampar a entrada de chuva. É isso. Os caras fizeram isso pra gente. E a gente pintou a quadra, aí estamos pintando o banheiro, a gente estava com um andaime, tava tudo lá antes de parar, né? O andaime a gente ia pintar a parede, essa reforma estava me dando em torno de R$12 mil. Foi a maior reforma que a gente estava fazendo. Mas, cara, o clube ficou sensacional, ficou espetacular. A gente também está indo para a Associação Atlética Light, com o Presidente Wagner, que nos apoiou. Até uns holofotes são deles aí também, e pintura de quadra. E a gente está indo para esse ninguém conhece, Clube dos Servidores Municipais. É na Praça da Estácio. A estação de metrô. A estação de metrô de Estácio Sá. Sim, ali perto da Cidade Nova, ali, né? Atrás da prefeitura. É o clube da prefeitura. Atrás da prefeitura. Tem um clube ali, um ginásiozinho simples.
Eu acho que eu já passei ali, cara. Porque eu trabalhei muito tempo ali no teleporto. Trabalhei muito Sim, tempo no teleporto. sim. Aí, Aham. pra pegar o metrô domingo, tinha que ir até a estátua. Pois é, você já passou então em frente. Aquele clubezinho ali, cara, o espaço é maravilhoso. Só que o clube é uma estrutura antiga. A iluminação é aqueles refletores redondinhos assim, que ficam em Sim. cima da gente, não é de parede, sabe? Então, por exemplo, Aham. eu mandei tirar todos. Eu já tinha conversado com eles. Eu, em troca dos dias, eu ia pintar o ginásio inteiro. A gente ia, como é um clube municipal, a Rio Luz ia tirar todos esses e 8 refletores desses aqui são deles, de presente. Pô, sensacional, Que cara. aí a gente ia baixar o custo de energia, né? Porque, cara, a iluminação deles é aquela amarelada. Então, além de ser muito Nossa, aí cara, gasta muito. não, e a lâmpada, uma lâmpada custa em torno de 300 e tantos reais. Uma lâmpada. Nossa. Um refletor desse custa 400 reais. Então, um refletor desse Ah, já tá. É quase o preço de um refletor, cada lâmpada que o cara troca. Então, os caras vão pô, remodelar tudo. Então, cara, são todos nossos parceiros, assim, que estão apoiando de verdade o crescimento. E isso fora outros. Por exemplo, o Marina Barra Clube, ele recebe toda a nossa base. Cara, eu não sei se você já foi no Marina Barra Clube. Eu não conheço o clube mais não, não. bonito no Rio de Janeiro. Não conheço. Você chega ali no Taiangá, à esquerda, passou pela Ilha dos Pescadores, passa a ponte, está no Marina. É numa ilha. Cara, os caras fizeram um ginásio com Taraflex, uma coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo, hein? É maravilhoso. O Marina é um dos parceiros que apoia, recebe. E tem outros, cara. Tem outros que sempre tentam ajudar como podem, a receber, entendeu? Em especial, os donos de equipe ajudam demais a gente. Porque todos esses contatos a gente chegou através do dono de alguma equipe, o professor da escolinha e tal, porque é um benefício para a escolinha também. A escolinha chega e fala: não, vou receber vocês pintam aí, então a gente dá uma quadra novinha para a escolinha e a escolinha se beneficia disso, o clube depois se beneficia com aluguéis e a gente se beneficia com jogos numa quadra teoricamente sem custo para a gente, né? Custo que eu digo é diárias, pagamento de aluguel, mas se você for ver, a gente investe 8, 10 mil num clube. Não Pô, é pouca cara. coisa. E assim, e deixa, poxa, né, mais uma praça para a prática do esporte, que é Sim, também o mais importante, né? sim, aí é o E deixa, projeto Legado Liberge, que a gente está fazendo isso aí sim, anualmente. e deixa eu te fazer uma outra pergunta, Vinci. É questão de ajuda da prefeitura, porque assim, essa prefeitura, ela não pode, de repente, ajudar, né, financeiramente, né, ela pode ajudar de outras formas, Sim, ou cara, até com transporte. eu não tenho do que reclamar da prefeitura. Na verdade, assim, eu evito de pedir qualquer favor à prefeitura, porque eu sou funcionário público. Eu sou funcionário da prefeitura, eu Sim, trabalho na Casa Civil da prefeitura. Então, para não ter de depois dizerem que eu tive conflitos de interesse ou qualquer coisa, eu já não peço. Mas, por exemplo, a prefeitura tomou ciência do nosso projeto, a Secretaria de Esporte e Lazer, me convidaram para justamente utilizar as vilas olímpicas. O problema das Vilas Olímpicas muitas vezes são sensacionais, quadras maravilhosas, porém muitas vezes elas estão dentro de área de risco. Sim, elas têm que ficar perto das comunidades, que é o público que elas vão atender. Então eu não posso, por exemplo, receber uma equipe que vem lá de Friburgo e vão vir de van e vai passar por dentro de uma comunidade para jogar. Eu tenho que ter esses sim. cuidados na hora que eu fecho eu fecho com alguma quadra, porque os pais reclamam. É, A gente, infelizmente, cara, infelizmente tem isso mesmo. não, e a gente sabe que o risco é em qualquer lugar. O risco a gente pode estar atravessando a rua aqui pô, e ser assaltado. Mas, cara, a gente não pode transformar o risco eminente toda hora, toda vez, todo jogo ter aquela tensão. Já aconteceu em outras quadras nossas ter problema? Já aconteceu. Mas é uma coisa assim, em 3 anos que eu tô, aconteceu uma vez. Entendeu? Entendi. Teve cascadura, teve problema, teve um dia em 3 anos que deram 5 tiros pro alto lá. Só que a Nossa, comunidade fica atrás do clube, assim, é distante, é uma comunidade bem pequena, mas deram 5 tiros pro alto. E aí já gera pânico, porque não é
não é costume isso pra gente, entendeu? E muito menos tipo, o pessoal que vem do interior do Rio de Janeiro, né, Vinícius? Não é costume deles isso, tá? Então, assim, eles têm que se sentir acolhidos e protegidos, tá? A gente sempre Pô, brinca, assim, na verdade surgiu como uma brincadeira da galera, que a Liverge é mais que um jogo. A gente surgiu com... Aí virou slogan. Liverge mais que um jogo, virou um slogan. E aí você deve ver, deve ter comentário aí, Liverge mais que um jogo, pessoal comentando. Só que assim, a gente é mais que um jogo porque a verdade, o campeonato é o de menos, é o de menos. O que acontece, o jogo de voleibol, para nós organizadores, é o mínimo que acontece dentro de um campeonato. Porque aquilo ali, cara, qualquer um que vai botar uma bola, um árbitro, uma rede, é obrigado a dar um campeonatozinho. Beleza. Só que quando você começa a fazer scout, as pessoas podem pensar no scout como uma forma de analisar seu rendimento. Mas não, nós, Liverge, pensamos como uma forma de motivação daquele atleta. Por quê? Pô, você, por exemplo, é um atleta iniciante, mas você conseguiu fazer 3 pontos de saque. Aquele scout se torna uma forma da gente pegar no nosso programa de mesa redonda e falar, pô, o Nilson conseguiu 3 pontos de saque, não sei o que e tal, foram 3 aces, espetacular. Então a gente tenta transformar cada artifício, cada coisa nossa, num meio de motivação para aquele atleta continuar praticando, entendeu? Porque o nosso ponto é, quem é nosso cliente? São as equipes. O atleta é nosso cliente indireto. Então a gente tem que enaltecer o atleta para que os atletas fiquem na equipe e a equipe pague para a gente organizar evento. Então, entendi. Pô, não, pode falar, pode falar. não, o fim não está na gente, era só isso que eu ia dizer. O fim não está na Liverge. A Liverge você não. Ah, Liverge. Não, o fim não é a Liverge. O fim é o atleta. O fim é o Nilson, o fim é o Léo Guedes, que acabou de entrar aqui. O fim é aquele cara lá. Ele tem que se sentir prestigiado para ficar assim, pelo amor de Deus, volta, pelo amor de Deus, tem a outra rodada, chega logo, criar aquela sensação de expectativa. Então, tudo isso que a gente faz é para isso, para o cara se sentir prestigiado. É uma simples, por exemplo, a gente botou caixa de som no evento. Então a gente fazia, antes de cada jogo, as equipes se postavam lá no fundo e a gente anunciava número 1, fulaninho, número 2, fulaninho, número 3. Simplesmente pro cara, porra, ter o nome dele falado. Ah, é besteira? Tudo é besteira. Se você for pensar, tudo isso podia ser tirado. O que importa é a bola, a rede, o árbitro e o campeonato. Mas tudo isso podia ser tirado. Mas talvez se eu tirasse tudo isso, não teria tanto interesse por parte do público. Porque imagina você ir todo domingo ir lá só jogar vôlei. Você quer um pouco mais do que o vôlei. Você quer um pouco mais do que o esporte. A troca de experiência, né? De você conviver com outras pessoas, de conhecer outras pessoas que praticam, né? O esporte, acho sensacional, cara. E assim, torço muito, não sei se é um planejamento de fato, mas, cara, eu torço muito para que você possa vir pesado para a Baixada Fluminense, cara. Ter jogos aqui, cara. Caxias tem ali o Centro Esporte, que tem um espaço sensacional. Infelizmente, a quadra, né, não tem o cuidado tão devido, né? Eu até te falo assim que Caxias é um local que eu não vou, simplesmente por carinho e respeito à Márcia, que ela é a dona da liga de vôlei é o Caxias Open. Ela tem um campeonato de vôlei que é em Caxias. É o campeonato de vôlei de Caxias. Então, tipo, muitas equipes que jogam comigo também jogam com ela lá. Então, tipo assim, eu só não vou para Caxias por causa dela, porque ela faz um trabalho muito legal e justamente o campeonato é Caxias Open. Então é muito legal. Mas é espetacular, cara, o trabalhinho que ela faz também. Mas a gente não vai para Caxias por causa disso. Assim mesmo que é um território de um amigo, digamos assim. Mas, cara, por exemplo, a gente tem hoje na Liverge o Mirandela, que é de Nilópolis, que eles treinam na Praça do Mirandela ali. A gente tem esse ano a Prefeitura de Mesquita, entrou patrocinando o time de base deles. Não me lembro se é mirim ou infantil feminino e infantil masculino. Prefeitura de Mesquita entrou esse ano. São João de Meriti tem 2 times, tem o São João Vôlei Clube e tem o Expresso Carioca, que é patrocinado pela Prefeitura de São João de Meriti. Tá?
Então, tem alguns projetos que já são das prefeituras ou que tem a participação da prefeitura, e isso está crescendo cada dia mais, entendeu? Uhum. Existe um interesse, mas obviamente que o interesse está surgindo justamente pela a quantidade de mídia que a gente está conseguindo gerar, entendeu? Para eles está interessante isso. E Zona Oeste, cara? O nosso tempo está terminando, por isso que eu estou começando a correr aqui. E Zona Oeste, essa questão de times lá, porque também é uma outra região que precisa muito, né? Campo Grande, Santa Cruz, Córdoba. Cara, vamos lá. Campo Grande tem uma equipe sensacional, que é o Meta, que tava até aqui o Alexandre, estava aqui na live também, o Foca. O Meta é uma equipe fortíssima do adulto masculino. A gente tem Barra, tem o Marina, tem o Vôlei Barra, tem Guaratiba, tem Vôlei Futuro, tem meu Deus, fugiu da cabeça agora. Aqui o Foca dando um tchauzinho aqui, é o pessoal do Meta. Em Guaratiba tem o Vôlei Futuro e tem um outro projeto que, putz, me fugiu, os caras vão ter que me perdoar. E temos também o Real Vôlei, obrigado, Foca, Real Vôlei de Santa Cruz. Real Vôlei de Santa Cruz. Cara, é uma expansão muito grande. Quase todos os bairros assim estão representados dentro da Liverge. Você pode entrar e pode torcer para o time do seu bairro. Pô, isso é sensacional. Vinícius, olha, a gente está com o nosso tempo aqui já. Lembrei, VP Pedra de Guaratiba. Só para os caras não ficarem chateados comigo. VP Pedra de Guaratiba. Pô, show. Então, a gente está indo já para a reta final e eu quero te fazer uma pergunta, cara. O que você pensa ainda? Claro, tem muita coisa para atingir, mas o que você pensa mesmo? Qual é a sua meta em relação à Liverge? Onde que você quer chegar? Você pensa assim, caramba, cheguei lá e daqui, sabe, atingir o objetivo. Cara, vamos lá. A Liverge é uma empresa privada que a intenção, obviamente, é gerar lucro. Hoje eu não tenho lucro, pelo contrário, tenho mais despesa do que pelos investimentos todos que nós fizemos. Tá? Foram muitos investimentos, transmissão, enfim, equipamentos que são caríssimos. A primeira coisa é, como empresa, a gente se situar e começar a gerar lucro. Por quê? Eu tenho hoje diversos profissionais, são em torno de 62 pessoas que trabalham comigo na Liverge, só que todos eles são pessoas que atuam em evento. São todos como se fosse freelance, tá? A minha ideia é que eu consiga criar, meu sonho de administrador aí, é que eu consiga criar uma estrutura na Liverge para que eu possa incorporar as pessoas não mais como freelance, mas como profissionais com carteira assinada, que trabalhem, que vivam daquilo ali, tá? Obviamente a gente fala de uma coisa que talvez seja um pouco distante, mas só o fato da gente poder ter a quantidade de profissionais que a gente tem e auxiliar, porque um profissional hoje na Liverge consegue tirar aí em torno de 600 a 2 mil reais, dependendo do profissional. Então, o cara que é 600 reais, por exemplo, é um cara que complementa a renda. Um cara que ganha 2 mil reais já não está completando renda, já é praticamente o principal salário da vida dele. E o nosso intuito é gerar oportunidades, porque eu não tenho cálculo, mas eu não sei quantos são os empregos diretos e indiretos gerados pela Liverge. Eu sei que diretos tem 62 pessoas. Agora, os treinadores, os estagiários, os fisioterapeutas que trabalham nas equipes, a estrutura das equipes, eu não fiz esse cálculo, mas eu acho que é muito importante essa geração de empregos no mercado do esporte, e em especial hoje no Brasil, que antes, não esquece pandemia, mas antes já faltava emprego. Agora, então, falta muito mais. Então, a gente conseguir criar algumas situações que permitam gerar emprego, que permitam gerar oportunidades. Agora, só para você ter ideia, até desculpe falar isso agora, mas a gente criou um projeto de Juntos da Liverge, que a gente está recebendo profissionais voluntariados que vão prestar serviços de apoio aos atletas e participantes da Liverge. Então, hoje tivemos o cadastro de 13 psicólogos que vão atender as pessoas online em período de crise de forma voluntariada.
Aí, em troca, a Livege vai estar dando a divulgação desses profissionais em nossas redes sociais. Em breve a gente vai ter fisioterapeutas e quer também fazer como se fosse um curso de pré-vestibular gratuito, para o pessoal que vai fazer pré-vestibular, não sei o que, poder estudar. Ô Vinícius, nosso tempo está terminando aqui.